Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com o canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de hoje para mim e para você ela está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3. Quero ler com vocês do versículo 13 até o versículo 18, aonde a Bíblia vai nos dizer: Não somos como Moisés, que colocavam o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu é colocado sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos meditar nessa palavra hoje. Aqui o texto está dizendo, o apóstolo Paulo começa a falar, meus amados, que Moisés colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor da glória que se desvanecia, porque a glória da antiga aliança, ela vinha se desvanecendo. E não é assim, meus amados, a glória da nova aliança. No versículo 14, olha o que a Bíblia está dizendo. Na verdade, a mente deles se fecharam, pois até hoje mesmo permanece o véu quando é lida a antiga aliança. A antiga aliança, a lei, ela não pode justificar o pecador. A lei, ela aponta o pecado. A Bíblia vai dizer ali em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo ali em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, ele vai dizer que a lei é santa, justa, a lei é pura, é perfeita, mas o homem pecador não consegue em suas próprias obras agradar ao Senhor. A lei ela veio para apontar o erro, para deixar claro que todos estão debaixo do pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos ali, no capítulo 3, no versículo 12, que não há um justo sequer. Quando ele está dizendo não há um justo sequer, não há ninguém que possa ser salvo em suas próprias obras, por praticar a lei. Porque perante os olhos do Senhor, todos são pecadores. Ninguém consegue cumprir a lei em si mesmo. Nós precisamos da graça de Deus. Por isso aqui a Bíblia, meus amados, ela está falando para mim e para você que na nova aliança, quando a pessoa se converte, o véu é retirado. Aqui em 2 Coríntios 3,16. Porque em Cristo Jesus nós somos perdoados. Em Cristo Jesus nós somos livres da condenação. Aquilo que pelas obras da lei não foi possível, através, meus amados, da obediência de Cristo, pela graça, é possível para mim e para você. Ali em João, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia vai dizer que a lei ela veio por intermédio de Jesus, a graça e a verdade, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. A lei está de um lado, a graça e a verdade do outro lado. Porque através da graça nós somos livres, através da graça nós somos perdoados. É pela graça, a graça é o favor de Deus que nós recebemos o Espírito Santo. Quando a pessoa crê em Cristo, meus amados, o véu ali que estava no coração é retirado, porque em Cristo nós somos verdadeiramente perdoados. Ninguém pode ser perdoado através da lei, mas pela fé em Cristo nós somos justificados. Romanos 8:1, como eu já disse, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele explicou ali em Romanos 6,14 que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. A nova aliança, ela nos liberta do poder do pecado. Jesus ele vai dizer, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele vai dizer que nós só podemos ser livres
através dele. Não por nossas próprias obras, mas pela fé no nome dele. Por isso Jeremias vai dizer, ali no capítulo 17, no versículo 5, maldito é o homem que confia nas forças de seus próprios braços, que confia em si mesmo, está debaixo de maldição, porque por mais que ele queira agradar a Deus, ele não consegue. Ele precisa do Senhor Jesus, ele precisa da graça, do favor, somente através do perdão de Deus que nós podemos, meus amados, ter um relacionamento com ele. Somente em Cristo, a pessoa que se converte, a pessoa que vem até Jesus, que reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, essa pessoa é justificada. O véu é retirado, essa pessoa é liberta das obras da lei, porque em Cristo ela é perdoada. Em Cristo é cumprida toda a lei. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que o justo ele vai viver pela fé em Jesus Cristo, por colocar a confiança em Deus, como Abraão fez ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, onde a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus e isso foi creditado a ele como justiça. A justiça vem por confiar em Deus. Somente Deus pode justificar o ímpio. Somente Deus pode justificar o pecador. Deus apresentou a vontade dele na lei. E a lei sendo santa, pura e perfeita, o homem imperfeito, mesmo sabendo da vontade de Deus e querendo cumprir, ele não conseguia cumprir. Por quê? Porque Adão caiu e o pecado veio sobre todos. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. Jesus Cristo, ele veio para pagar pelo meu e pelos seus pecados. Em Cristo Jesus, nós temos a redenção. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Quando vai dizer a redenção, porque ele é o nosso redentor, ele pagou pelo meu e pelos seus pecados. Ele derramou ali, meus amados, o sangue dele na cruz para que eu e você pudéssemos ser justificados. E todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, como está ali em João 3,16. É pela fé, crendo nele, que nós somos justificados. A graça de Deus coloca eu e você em liberdade. E Jesus é a graça. A nossa fé nele, meus amados, faz eu e você nos tornar livre. É disso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,32. E ali em João 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único caminho que nos leva até a presença de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho da minha salvação e o caminho da salvação sua e da salvação de todo aquele que nele crê. Continuando no versículo 17 vai dizer, ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Amém? Onde o Espírito Santo vem, essa pessoa se torna livre. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Adão pecou e ele perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu de dentro dele. Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados. Porque em Isaías 59:2 a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus veio, quitou a conta para que o Espírito Santo pudesse entrar dentro de nós. E onde há o Espírito, ali há liberdade. Gálatas 5,16 vai dizer, se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os frutos da nossa carne. Gálatas ali 5,19 vai dizer que os frutos da carne é homicídio, tudo de ruim vem dos frutos da carne. E tudo que é bom vem dos frutos do Espírito, como está ali em Gálatas 5,22. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos, meus amados, dar bons frutos, porque os frutos do Espírito começam a ser manifestados na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que tornou uma nova criatura. Você só pode tornar uma nova criação em Cristo Jesus, crendo em Jesus. Crendo em Jesus, você é perdoado, você é justificado, você recebe o Espírito Santo. Você não pode receber o Espírito Santo por suas obras, mas somente pela fé em Cristo. Reconhecendo que você é falho e pecador e recebendo Ele como único Senhor e Salvador. Dessa maneira, você nasce de novo e o Espírito vem para dentro de você. E a Bíblia está dizendo, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quando o Espírito Santo entra, você se torna livre. Aquilo que foi impossível
pela lei se tornou possível pela graça, porque pela graça, pela fé em Cristo, nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos o Espírito dentro de nós. E continuando aqui ainda no versículo 18, ó, está dizendo, ó, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Moisés ali, ele tinha que cobrir o rosto para que a glória fosse ali desvanecendo e os israelitas não percebessem. Mas nós agora, meus amados, com a face descoberta, essa glória vai aumentando. Quando nós compreendemos que em Cristo nós temos uma nova natureza, nós temos o Espírito Santo em nós, agora nós somos uma nova criatura, nós fomos transformados, estamos sendo transformados dia após dia, nós nascemos de novo, nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. E agora, meus amados, sendo transformado de glória em glória, cada vez maior, vai aumentando cada vez mais, porque agora não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus, pela graça, é um presente que Ele nos dá, como está ali em Efésios 2, 8 e 9, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A graça, eu já comentei aqui, a graça, meus amados, é o favor dele por nós, e nós recebemos o favor pela fé, confiando em Deus. Então, confie no Senhor, como diz ali o salmista no Salmos 37, no versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Coloca a sua confiança em Deus. Entrega o seu coração, a sua mente, o seu corpo e Deus vai fazer. Ele vai te renovar. Somente Jesus tem paz para você. Somente recebendo o Espírito Santo dentro de você, você vai encontrar satisfação aí no seu interior. A Bíblia diz, ali em João 7, 38 e 39, Jesus vai dizer, quem crê em mim, do seu interior vai fluir rios de água viva. E ali no versículo 39 do capítulo 7 de João, ele vai falar que essa água viva é o Espírito Santo, que entra na vida daquele que creu em Cristo e nasceu de novo. Guarde essa palavra dentro do teu coração, entregue a sua vida a Cristo e você vai viver o novo de Deus na sua vida. Somente pela graça, pelo poder do Espírito, você pode receber a vida abundante que Jesus tem para você. Você recebe pela fé, é um presente que Deus te dá quando você decide colocar a sua confiança em Jesus. Amém? Quero orar por vocês agora, Pai. Eu oro por todos que receberam essa mensagem, essa palavra, que eles sejam fortalecidos na Tua graça, na força do Seu poder, que eles sejam iluminados pela verdade da graça, que a graça venha transformar cada ouvinte, Pai. Que eles venham agora, Pai, mergulhar nas Tuas profundezas e viver o novo, porque o Senhor tem coisas novas. Como diz a Tua palavra, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então que nós venhamos viver o novo em todas as áreas da nossa vida, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.